Quando você pensa em jogos, especialmente feito para crianças, a última coisa que vem à mente é o terror silencioso que se esconde por trás dessas telinhas. Exclusivo. Aplicativos de jogos infantis estão sendo usados por pedófilos para atrair crianças e adolescentes. Olha só, o cara, ele criava perfis falsos, fazia de conta que era uma criança de 12 anos, aí seduzia essas outras crianças e começava a trocar fotos. Primeiro ele mandava, entre aspas, a foto dele, era de uma outra criança, e depois ele pedia de volta. Quienes tengan niños en casa, hijos, sobrinos, nietos o cualquier ser querido menor de 18 años deben poner especial atención al siguiente reportaje. Conocerá la denuncia de un padre que asegura su hija de 15 años fue violada y explotada sexualmente por un abusador al que conoció en Roblox. Como padre me siento súper impotente de no haberla protegido, de no haber estado ahí, de não haver previsto esto. Mas é justamente aí que mora o perigo. O Roblox, que deveria ser um parquinho digital inocente, se tornou o maior antro de predadores da internet. E não sou eu quem digo isso. Dados concretos mostram o tamanho do problema. Só em 2023 o Roblox reportou mais de 13 mil casos de exploração infantil. Relatórios independentes chegaram a classificar a plataforma como uma verdadeira paisagem do inferno de pedófilos. Um inferno digital onde predadores se escondem entre bonecos fofos e mundos de bloco. Mas isso não é um problema isolado lá fora. Aqui no Brasil, a situação também é sombria. A SaferNet revelou que em 2025, 64% de todas as denúncias de crimes cibernéticos envolviam o abuso e a exploração sexual infantil online. Foram mais de 49 mil casos só no primeiro semestre. Isso mostra que o problema não é distante. Ele é global e está cada vez mais perto das nossas crianças. Estamos diante de uma combinação explosiva, uma plataforma gigante com milhões de usuários menores de idade, mas que falha sistematicamente em proteger os mais vulneráveis. E enquanto as empresas faturam bilhões, famílias inteiras vivem traumas irreparáveis. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Estranho. E aqui a gente não se contenta em olhar só a superfície das coisas, porque a verdade é que por trás de cada tela colorida, de cada avatar sorridente, pode estar escondido um predador esperando a próxima vítima. Por isso que hoje vamos falar do Roblox, uma das plataformas mais populares do mundo, com mais de 70 milhões de usuários ativos por dia, a maioria criança e adolescente. Um espaço que nasceu com uma promessa de criatividade e diversão, mas que se transformou em um terreno perigoso, onde a inocência dos mais jovens é explorada da forma mais cruel possível. Não estamos falando de casos isolados. O próprio Roblox já reconheceu que enfrenta milhares de denúncias de exploração infantil por ano. E aqui no Brasil o cenário também é alarmante. O país já é o quinto do mundo em volume de denúncias de abuso sexual infantil online. A pergunta que fica é, como algo tão grande como uma plataforma com tanto dinheiro envolvido pode ser ao mesmo tempo tão frágil e perigoso? E mais, por que isso não está estampado nas manchetes todos os dias? Como que essa plataforma pode ter uma moderação tão ruim ao ponto de não identificar esses casos e quando identificam, simplesmente ignoram ou não se importam? O Roblox nasceu em 2006 nos Estados Unidos com uma proposta simples, um jogo para criar jogos. Ele não é um título comum, daqueles com começo, meio e fim. É mais uma plataforma onde qualquer pessoa pode desenvolver experiência e compartilhar com os outros. É como se fosse um Lego digital infinito, onde você pode programar, construir e viver dentro dos mundos virtuais criados por usuários. Esse formato fez o Roblox explodir em popularidade, especialmente entre crianças e adolescentes. Estima-se que mais de 70 milhões de jogadores se conectam diariamente para explorar novos mundos, conversar com os amigos e até ganhar dinheiro com as suas criações. Como se fosse uma mistura de videogame, rede social e mercado digital. Colorido, divertido e acessível. O sonho perfeito para qualquer criança da internet. Mas é justamente aí que mora o problema. O Roblox não é só um jogo, ele é uma rede social disfarçada de playground digital. E como qualquer rede social,
ele abre a porta para o contato direto entre desconhecidos e menores de idade. Relatórios mostram que predadores se aproveitam desse sistema para aliciar crianças. O New York Post, por exemplo, relatou o caso de uma menina de apenas 10 anos que foi manipulada por um aliciador dentro do Roblox. Ele oferecia a ela Robux, a moeda virtual do jogo, em troca de imagens explícitas. O abuso não parou na plataforma, se estendeu para fora dela, mostrando como esse contato inicial pode ser devastador. E os casos não param por aí. Em setembro de 2025 veio à tona a história de um adolescente de 15 anos autista que tirou a própria vida após ser vítima de exploração sexual iniciada no Roblox e continuada em outras plataformas como o Discord. A mãe do garoto entrou com um processo acusando essas empresas por negligência. Esses não são casos isolados, mas sintomas de uma falha estrutural. A própria empresa já admitiu em 2023 que precisou reportar mais de 3 mil casos de exploração infantil para o NCMEC, o órgão responsável que centraliza denúncias de abuso infantil nos Estados Unidos. Isso significa que milhares de crianças aliciadas, enganadas e, em alguns casos, destruídas psicologicamente por dentro de uma plataforma que deveria ser no mínimo segura. E aqui no Brasil, a vulnerabilidade é ainda maior. A SaferNet, organização que monitora crimes cibernéticos, registrou em 2025 que 64% das denúncias online recebidas no país envolviam o abuso ou a exploração infantil de crianças. Só no primeiro semestre foram mais de 49 mil notificações. Isso mostra que a ameaça não é teórica, ela está entre nós, nos lares, nos celulares e computadores que as crianças usam todos os dias. Enquanto isso, o Roblox tenta mostrar que está tomando providências. Em 2025, a empresa anunciou o uso de inteligência artificial chamada Sentinel para identificar conversas suspeitas em tempo real. Essa IA seria capaz de analisar bilhões de mensagens por dia e sinalizar padrões de grooming, aquelas tentativas de criar laços falsos com crianças para depois abusá-las. Isso parece promissor, certo? Mas a grande pergunta que eu quero deixar aqui é: por que só agora? Na realidade, o Roblox se tornou um espelho de um problema muito maior: a incapacidade da indústria de tecnologia em proteger quem é mais vulnerável. Jogos que deveriam ser uma fonte de criatividade e alegria está virando palco de crimes hediondos, enquanto bilhões de dólares circulam sem que a segurança mínima seja garantida. Se você já jogou Roblox, sabe como ele parece inofensível. Avatares de cabeça quadrada, cenários coloridos, mundos feitos de blocos, é como se fosse um Playmobil gourmet. É aquele tipo de estética que transmite leveza e diversão, como um Minecraft, mas é justamente aí que está a armadilha. Esse parquinho digital virou a camuflagem para criminosos. Enquanto uma criança joga para se divertir, do outro lado da tela pode estar alguém usando esse mesmo ambiente para manipular, e as histórias comprovam isso. Não estamos falando de lendas urbanas, mas de casos reais documentados em processos e reportagens internacionais, como da menina de 10 anos que foi aliciada em troca de Robux, ou do garoto de 15 anos que, após meses de abuso no Roblox e continuado em outras redes sociais, acabou tirando a própria vida. Essas tragédias escancaram um abismo entre a realidade vendida pela empresa e a realidade que as pessoas não querem enxergar. O Roblox se apresenta como um espaço de criatividade, conexão e diversão, mas em 2023 precisou registrar 13.316 casos de exploração infantil ao NCMEC, um número absurdo para qualquer plataforma que se diga segura. E o mais assustador é que a plataforma não para nas fronteiras americanas. No Brasil, a realidade é igualmente cruel. Segundo a SaferNet, como já dito antes, em 2025, 64% de todas as denúncias de crime cibernético recebidas no país estava ligado ao abuso e à exploração infantil de criança e adolescente. Foram mais de 49 mil denúncias em apenas 6 meses. Isso coloca o Brasil na vergonhosa posição de 5º lugar mundial em denúncias de abusos infantil online. Ou seja, não importa se você está em Nova York, Londres ou está em São Paulo, os riscos são o mesmo. A diferença é que enquanto as empresas faturam bilhões com publicidades e moedas virtuais, quem paga o preço são crianças e famílias.
O parquinho digital virou um antro, diversão virou trauma, e o silêncio em torno disso é cúmplice. Se você acompanhou o vídeo até aqui, já percebeu que o Roblox não é apenas um jogo com problemas de segurança, ele é o reflexo de uma lógica muito maior. A indústria de tecnologia e jogos digitais lucra bilhões de dólares explorando o tempo e a atenção das pessoas, muitas vezes sem investir de forma séria em segurança e proteção. A empresa afirma que possui políticas rígidas de moderação e tolerância zero contra a exploração infantil, mas os números mostram outra coisa. Milhares de casos registrados, denúncia recorrente, falha nos filtros e respostas tardias, a promessa de proteção é muitas vezes fechada. Enquanto a plataforma continua a crescer, cada vulnerabilidade é uma oportunidade para criminosos. E isso não acontece por acaso. O modelo de negócio dessas plataformas depende do engajamento constante. Quanto mais criança conectada, mais tempo de tela, mais vendas de itens virtuais, mais publicidade. Segurança infantil para quê? Por mais importante que seja, não gera lucro imediato. É por isso que medidas preventivas só chegam depois que a tragédia acontece. O problema não é exclusivo do Roblox. Ele é um símbolo de um sistema onde a tecnologia e o entretenimento se cruzam com o descuido e a negligência. Redes sociais, jogos online, plataformas de mensagem têm algo em comum. Atraem os mais jovens e ao mesmo tempo deixam brechas que podem ser exploradas por adultos mal intencionados. Enquanto isso, a responsabilidade é diluída entre empresa, governo e família. E aqui entra a reflexão mais importante. O que fazer diante disso? Ignorar não é uma opção. Aceitar que bilhões sejam lucrados enquanto crianças são vítimas de crimes é moralmente inaceitável. Denunciar, fiscalizar, cobrar, seja de plataforma, de autoridade, é o mínimo que as pessoas deveriam estar fazendo. Bom, por fim da ópera, o problema continua vivo e muito mais próximo de nós do que imaginamos. O Roblox, que deveria ser apenas diversão e criatividade, se tornou um antro onde canalhas exploram a infantilidade. Milhares de denúncias, casos reais de tragédias irreparáveis mostram que não se trata de coincidência ou azar, mas de um sistema que falha em proteger os mais vulneráveis. E não é só Roblox, esse é o reflexo de uma indústria inteira que lucra bilhões, plataformas digitais, enquanto a negligência e a segurança fica por último. Um sistema onde políticas de proteção existem, mas não são o suficiente, e ações preventivas muitas vezes chegam tarde demais. O que nos resta é responsabilidade. Responsabilidade dos pais, de professores, seja lá o que for, autoridade de cada um que consome e compartilha essa tecnologia. Ignorar o problema não é uma opção. Cobrar e educar são passos mínimos, mas essenciais. É preciso transformar o horror em consciência. A intenção com esse vídeo não é fazer com que a criança próxima do seu ciclo familiar pare de jogar o jogo, mas é para alertar você que esse crime que está acontecendo, ele é real, que esses casos são reais e que você deve ter a responsabilidade e você monitorar o que as crianças estão vendo, porque mesmo sabendo disso e você deixando a criança de lado, vendo o Robloxzinho, você é cúmplice disso. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu gostaria de pedir o seu like, para que você compartilhasse também esse vídeo e principalmente deixasse um comentário aqui embaixo. Mas por hoje é só. É isso.